Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O CNT Notícias RS está no ar. Vamos aos destaques desta edição. Pedágio sobe para R$ 6,60 no Rio Grande do Sul, nas rodovias concessionadas pela ViaSul. Pix reduz a emissão de células novas em 30% nos últimos 5 anos. E ainda a importância de fazer atividades físicas mesmo no frio. Isso e mais agora no CNT Notícias RS. A partir dessa sexta, o Rio Grande do Sul passa a ter novos valores nas tarifas de pedágio da Freeway, BR-101 e BR-386. O reajuste corresponde a 20%. Os novos valores entram em vigor nesta sexta-feira à meia-noite, em rodovias concessionadas pela ViaSul no estado. A nova tarifa básica de pedágio passa de R$ 5,50 para R$ 6,60, com valor máximo de R$ 39,60. O reajuste foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e considera o período entre fevereiro de 2024 e agosto de 2025. A atualização da tarifa é prevista no contrato de concessão e leva em conta o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, reequilíbrios contratuais e outros parâmetros definidos na regulamentação do setor. A mudança atinge 7 praças de pedágio. Na BR-101, em Três Cachoeiras, na BR-290, Freeway, em Santo Antônio da Patrulha e Gravataí, e na BR-386, em Victor Graef, Fontoura Xavier, Paverama e Montenegro. A ViaSul é responsável pela administração, conservação, ampliação e operação de 473 quilômetros de rodovias no estado e pela operação do vão móvel da Ponte do Guaíba. Desde o início da concessão, em fevereiro de 2019, a concessionária mantém 14 bases operacionais ao longo das rodovias que administra. A ViaSul também investiu na ampliação da capacidade e na melhoria da segurança viária, como previsto em contrato. Entre as entregas já concluídas estão a implantação de 10 passarelas na BR-101 e 4 na Freeway. Na BR-386, foram finalizadas as obras de duplicação entre Marques de Souza e Lajeado e também a implantação de faixas adicionais entre Lajeado e Estrela, em ambos os sentidos. O governo federal lançou um novo programa de crédito para motociclistas de aplicativos. O Move Motos vai seguir a mesma linha do Move Aplicativos, lançado no mês passado, para ajudar motoristas de aplicativos e taxistas a financiarem veículos. É uma tentativa de facilitar o acesso ao crédito para a compra de motocicletas, motonetas, ciclomotores. Tudo com o Fundo de Garantia de Operações, prazo de financiamento de até 48 meses. 2 meses para começar a pagar e possibilidade de descontos oferecidos por montadoras. Poderão participar os entregadores, ciclistas e motociclistas cadastrados em plataformas de aplicativo há pelo menos 6 meses e com no mínimo 100 corridas ou entregas realizadas. Também terão acesso ao programa ciclistas, motofrentistas e mototaxistas com vínculo formal de trabalho há pelo menos 6 meses na mesma empresa. Não estão apenas conquistando o direito de ter uma moto. E uma coisa fantástica que eu dizia para os companheiros, o que a gente tem que dentro que a gente está deixando de pagar um aluguel para a gente comprar um patrimônio. Não é uma dívida qualquer. Não é uma dívida qualquer. Eu estou fazendo uma dívida, mas eu vou ter um patrimônio. Quando eu quiser vender o meu patrimônio, eu vendo, é meu. Não é você trabalhar o ano inteiro pagando 1.300 de aluguel, como a nossa menina disse, e depois terminar, você não tem nada. De início, o previsto é até 2,5 bilhões de reais em crédito, com possibilidade de aumento em caso de alta demanda pelo financiamento. Os recursos vêm do Fundo de Investimento em Infraestrutura Social. O limite de crédito para acesso será de 20 mil por cadastro de pessoa física. E a taxa de juros, 12,5% ao ano, 0,99% ao mês para homens. Para as mulheres, 11,5% ao ano e 0,91% ao mês. Hoje são os motoqueiros e os ciclistas desse país, aqueles que trabalham para a plataforma. E eu espero que amanhã
a gente não tenha ninguém mais invisível neste país, porque nós vamos tratar o povo com decência e com respeito. O portal de cadastramento para o programa já está disponível. É o gov.br/movebrasil. No próximo bloco, a gente fala da queda na emissão de notas com o aumento do uso do Pix. Fique por aqui. Dados do Banco Central revelam que a emissão de cédulas novas caiu mais de 30% entre 2020 e 2025. E o responsável pela mudança foi o Pix. O avanço do Pix e dos meios de pagamento digitais estão mudando os hábitos dos brasileiros e reduzindo a necessidade de dinheiro em espécie. Dados do Banco Central mostram que a emissão de cédulas novas caiu 31% entre 2020 e 2025. Segundo o Banco Central, a menor procura por dinheiro físico é consequência do crescimento dos pagamentos eletrônicos, principalmente do Pix. O BC também destaca que a estabilidade na produção de cédulas nos últimos anos ocorre para a reposição das notas desgastadas, sujas ou rasgadas que saem de circulação. Em 2020, foram emitidas quase 1 bilhão e 950 milhões de cédulas. Já em 2025, esse número caiu para pouco mais de 1 bilhão e 350 milhões. Os anos de 2021 e 2022 registraram os menores volumes de emissão, período marcado pelos efeitos da pandemia e pela aceleração da digitalização dos pagamentos. Uma pesquisa do Banco Central sobre a relação dos brasileiros com o dinheiro mostrou que o Pix se tornou o meio de pagamento mais utilizado por 46% da população. Em 2021, esse percentual era de apenas 17%. No mesmo período, o uso de dinheiro em espécie como principal forma de pagamento caiu de 42% para 22%. A mudança também aparece no comércio. Em 2018, o dinheiro era o meio de pagamento mais comum em mais da metade dos estabelecimentos. Em 2024, essa participação caiu para apenas 7%. Com mais de 170 milhões de usuários e cerca de 6 bilhões de transações realizadas todos os meses, o Pix se consolida como o principal meio de pagamento do país e acelera a transformação digital da economia brasileira. Apesar da redução do uso de cédulas, o Banco Central afirma que não há intenção de acabar com o dinheiro em papel. A instituição ressalta que as notas continuam sendo importantes para parte da população e devem permanecer em circulação como alternativa aos meios digitais. A seguir, tempo frio não pode ser desculpa para não se manter ativo. A gente explica por que se exercitar, mesmo com temperaturas baixas, depois do intervalo. Com a queda das temperaturas, manter uma rotina de exercícios físicos fica mais difícil. Mas o alerta é sério. O sedentarismo pode trazer consequências graves para a saúde do coração. O frio chega e com ele a preguiça de se exercitar. Mas o que parece inofensivo pode esconder um risco importante. O sedentarismo já é considerado uma doença, está diretamente ligado a problemas cardíacos. O sedentarismo é, de fato, uma doença catalogada na Classificação Internacional de Doenças. Ela tem um número, ela tem um CID, e é considerada uma doença porque, de fato, as suas repercussões são inúmeras. Elas são metabólicas, elas são cardiovasculares, elas são osteoarticulares, ou seja, nós podemos ter alterações desde aumento do risco de diabetes, aumento do risco de doenças articulares, de artrose e também de infarto, de AVC e de tudo aquilo que tem relação com a obstrução dos vasos. Segundo especialistas, não basta estar em movimento no dia a dia. Atividades como limpar a casa ou caminhar sem intensidade não substituem exercícios físicos estruturados.
O frio, inclusive, é um momento agradável de se fazer exercício, obviamente agasalhando-se adequadamente, depois a gente pode ir tirando os agasalhos conforme a necessidade. E essa incidência aumentada de doenças cardiovasculares do inverno pode ser bastante cuidada ou minimizada se nós fizermos avaliações médicas periódicas, com avaliação de pressão arterial, com teste ergométrico quando indicado, ou seja, de fato uma rotina pré-atividade física vai garantir ou vai reduzir muitíssimo o risco de que haja algum problema relacionado à atividade física. Mas no frio, esse hábito fica ainda mais desafiador. Dados do Ministério da Saúde mostram que a prática de exercícios pode cair cerca de 30% nos dias mais gelados. O número mágico aqui é 150 minutos por semana de atividade aeróbica. Este é o mínimo que nós deveríamos fazer, pelo menos 5 vezes por semana é o ideal, e aí 30 minutos por dia. Isso não precisa ser cumulativo, quer dizer, você pode fazer 10 de manhã, 10 à tarde, 10 à noite, mas o ideal é pelo menos 30 minutos por dia de atividade física, sendo esta atividade física algo que deve ser feito num misto de atividade aeróbica e exercício resistido. Se nós conseguirmos fazer 150 minutos de atividade aeróbica, este é o ideal, somado a pelo menos 2 vezes por semana de atividade de musculação, de atividade resistida, porque cada vez mais a gente percebe que os exercícios isométricos são bons não só para ganho de músculo, mas também para a própria saúde cardiovascular. Com o avanço da idade, o corpo também perde massa muscular, um processo que aumenta o risco de quedas e complicações na terceira idade. Por isso, mesmo nos dias mais frios, manter o corpo em movimento é mais do que uma questão de disciplina. É um cuidado essencial com o coração e com a vida. O CNT Notícias RS termina por aqui. Eu te vejo no próximo jornal. Até mais.